Vamos tratar então hoje sobre o andar como filhos da luz. Nesse texto de Efésios 5, vemos várias lições práticas, irmãos, para a vida do cristão. Além disso, Paulo também trata dos não crentes, daqueles que ainda não caminham com Jesus. Nesse capítulo 5, inicialmente nós vamos ler do 1 ao 12, nós vamos perceber a quantidade, vamos destacar aqui algumas, as quantidades de lições, irmãos, para as nossas vidas, vida prática, andando como filhos da luz nesse mundo em trevas. Diz assim, então, do 1 ao 12: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Amém. Deus está trazendo aqui, então, por meio do apóstolo Paulo, nessa extraordinária carta aos Efésios, onde Paulo trata muito de questões espirituais. Ele diz, então, irmãos, ele inicia no versículo 1, chamando a nossa atenção para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Uma primeira coisa aqui importante é destacar que Deus ama aos seus filhos. E isso, irmãos, é algo fantástico. É algo assim que muitas vezes nós no dia a dia não paramos para prestar atenção, para perceber. O amor de Deus é aquilo de mais valioso, mais importante que pode haver para a vida de um ser humano. E o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Nós, como filhos amados de Deus, é necessário, e isso nos ajuda muito, irmãos, no dia a dia, em meio às dificuldades, aos problemas, às tribulações, às provações, lembrarmos que somos amados por Deus. E isso, por si só, já é uma maravilhosa bênção. Não podemos nem mensurar o quão grande é, quão importante é ser amado por Deus. Versículo 2, o apóstolo Paulo diz: Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andemos, então, como Cristo, irmãos. A palavra cristão, ela vem de lá do início, da era cristã. Essa palavra, ela na verdade começou a ser dita porque em Antioquia os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de cristinhos, entre aspas, cristinhos. Aí vem a palavra cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que andam como Jesus. Os crentes
em Jesus Cristo devem andar como Cristo andou nessa terra. Agora vamos também aqui destacar coisas que são comuns no mundo e que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui, que devemos vigiar e não compartilhar dessas coisas. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala da prostituição, fala da impureza, da cobiça. Ele diz assim, que isso nem se nomeie entre vós, como convém a santos. Meus irmãos, nós como igreja de Cristo, nós não devemos ter as mesmas práticas daqueles que estão no mundo. O apóstolo Paulo diz assim, se afastar dessas coisas convém aos santos. Aí a gente pode pensar, né? Mas quem é santo? Quem são os santos? Eu sou santo? Santos, irmãos, chamados aqui, são aqueles que, no ato de entregarem a vida a Cristo, eles passam a ser separados do mundo. Todo aquele que confia sua vida em Jesus Cristo deixa de ser participante das coisas do mundo, é separado. Então, santo significa ser separado, não é que sejamos perfeitos, né? Mas separados por Cristo, separados do mundo. E não convém a esses separados do mundo nem falar sobre algo relacionado à prostituição, impureza, cobiça. Não deve nem ser conversa entre os cristãos. E, infelizmente, nós vemos muito isso acontecer. E traz um mau testemunho, né, para a igreja. Pessoas que fazem parte da igreja, crentes, falando de assuntos impuros, né, falando de assuntos que são comuns no mundo. Infelizmente, às vezes, em rodinhas de conversa, a conversa ali, o assunto daqueles crentes ficam muito longe dos assuntos espirituais, e isso é muito ruim, irmãos. Não convém que nós venhamos a ficar tratando sobre essas coisas, ou nenhum tipo de impureza ou cobiça. Isso não deve ser assunto entre nós. Seguindo, irmãos, o apóstolo Paulo continua chamando a atenção para o seguinte, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. O apóstolo Paulo ele continua a lista. Nem baixeza, a conversa tola, aquela conversa infrutuosa, conversa que não agrega nada, conversa que na verdade só traz ali confusão, afasta do amor de Cristo, afasta do conhecimento de Deus. Coisas indecentes, né? Termos como palavrões, termos imorais indecentes, não deve fazer parte do vocabulário, da fala dos cristãos. Lembre, a igreja de Jesus, ela é separada do mundo, irmãos. E as pessoas observam cada passo dos cristãos. Mas antes, ações de graças. Coração agradecido a Deus, coração voltado para o Senhor. O apóstolo Paulo diz ainda no versículo 5, algo que eu vou fazer aqui um comentário, aplicando inclusive o que está acontecendo nos nossos dias. No versículo 5, o apóstolo Paulo ele diz assim, saibam disso, ou vocês já bem sabem que nenhum devasso, uma pessoa que é aquela pessoa atirada, aquela pessoa sem escrúpulos, nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra. O avarento quem é? É aquele que ama o dinheiro, aquele que está preso aos bens materiais. Tem herança no reino de Cristo e de Deus.
coisa importante isso aqui, irmãos. A Bíblia, ela faz a distinção. Tudo o que precisamos saber para que a graça de Deus seja anunciada, a vontade de Cristo seja proclamada, tudo o que precisamos saber, a nossa compreensão do que é a salvação, tudo isso está na Bíblia. E aqui no versículo 5, por exemplo, o apóstolo Paulo ele está dando exemplos de práticas, de pessoas que praticam esses tipos de atos, eles não têm parte no reino de Deus. O devasso, o impuro, o avarento. Vamos ainda ver o que mais é apresentado em lista nesse sentido. Vamos rapidamente, pode deixar marcado aqui, nesse nosso texto de Efésios 5, vamos no texto de 1 Coríntios, irmãos, 6, versículos 9 ao 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. A lista continua. Diz assim aqui também o apóstolo Paulo, agora a igreja em Corinto. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos que praticam a injustiça, os que exploram as pessoas, os que enganam, os que passam uma falsa justiça ao seu próximo. Continuando no 9. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso está nas Escrituras. Não é lista levantada pelo missionário Rafael. Nós estamos lendo na palavra de Deus. E ela diz que, novamente, os devassos não herdarão o reino dos céus, os idólatras, seja o adorador de outros seres humanos, de outros deuses, de imagens, adoradores do dinheiro, nenhum tipo de idólatra herdará o reino dos céus. Adúlteros não herdarão o reino dos céus. E quando a gente fala na questão do adultério, lembre que a mente também, somente a intenção ali na mente de pensar, aquele pensamento de ter algo com alguma mulher ou o homem casado, então tudo que está relacionado ali a adultério, quando Cristo ele vai tratar sobre isso, ele abrange, irmãos, né? Não é só o ato propriamente dito, mas o próprio pensamento. Cristo falou sobre isso claramente, já peca em seu coração. Então, isso é importante considerar, esses pensamentos impuros, né, relacionados a cobiçar a mulher ou o marido do próximo, ou sendo a pessoa casada, está cobiçando outro homem, outra mulher. Seguindo na lista, nem os efeminados, na versão mais atual, os homossexuais, que também, no mesmo sentido aqui, né, os sodomitas, lá de Sodoma e Gomorra, toda aquela perversão, aquela imoralidade. Meus queridos, não podemos omitir o que está escrito na palavra de Deus. Já tem se levantado em algumas partes do mundo, e já há algumas tentativas aqui no Brasil de cercear, censurar
pregação da palavra de Deus. Mesmo que seja só em algum ponto ou outro, mas já é algo muito perigoso, porque o que está na Bíblia é para ser dito, anunciado, irmãos. E a prática homossexual, ela também é condenada por Deus. Assim como nós falamos aqui, a prática devassa, o adultério, a idolatria, vai seguir aqui a lista para os ladrões, os avarentos, os bêbados, os beberrões, aqueles que vivem nas farras, aqueles que se embriagam, os maldizentes. Quem são os maldizentes? As fofocas, os mexericos, ficar falando mal das pessoas, ficar falando mal um do outro, levantando contendas, também não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, essas práticas, pessoas que praticam essas coisas, vivem assim, não herdarão o reino dos céus. Nós, como igreja, os cristãos, devem manter essa mensagem, que é bíblica, porque isso aqui pode levar a pessoa ao arrependimento e não omitir o que a palavra de Deus diz. Seguindo, então, voltando para o nosso texto em Efésios 5, diz assim o versículo 6: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos ressaltar algo que é extremamente importante e pouco falado. A ira de Deus. O que acabamos de ler, e isso, irmãos, não é só para que a gente pense nas pessoas que estão no mundo praticando todo tipo de pecado, de iniquidade, não. Também entra, irmãos, aqueles que são hipócritas, que se dizem de Deus, seguidores de Cristo, mas não são. Tem muita gente que frequenta a igreja, que anda com a Bíblia, né, que fala que é de Jesus, mas que está nessas práticas, na prática do adultério, na prática da homossexualidade, né, são roubadores, né, maldizentes. Então não é só para quem está lá no mundo, quem não faz parte da igreja, não. Muita gente que está dentro da igreja, infelizmente, falsos seguidores de Cristo, estão também enquadradas nisso aqui. Só para ficar bem claro que são todos, independente do que a pessoa diz que ela é, né, ou o grupo que ela participa. Nós estamos falando das práticas e do coração, aquilo que vai no coração da pessoa, nas suas atitudes, nas suas ações. Então, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que essas coisas, quem praticam essas coisas, eles estão ainda debaixo da ira de Deus. Essas práticas ainda estão imperando, dominando a vida dos filhos da desobediência. É o que diz no versículo 6. Filhos da desobediência são aqueles que rejeitam a Deus, né? Que rejeitam a sua santa palavra, rejeitam a cruz de Cristo. Sobre esses paira a ira, o juízo de Deus. Não podemos, como eu falei anteriormente, nos omitir. Vai ficar cada vez mais difícil, irmãos, pregar, anunciar essa mensagem. Porém, essa mensagem traz salvação, traz vida eterna. Porque se formos ficar com medo de críticas, ou de sermos discriminados, rechaçados, Deus cobrará. Não podemos ser covardes.
mas sim anunciar o que a palavra de Deus diz. Manter os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, mesmo que isso venha causar algum tipo de prejuízo para nós aqui nessa terra. Mas Deus está vendo, irmãos, tudo. E importa antes agradar a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Portanto, versículo 7, não sejamos participantes como eles. A igreja não pode participar dessas práticas, dessas ações, nem ficar falando sobre essas coisas. Diz ainda, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: vocês aí de Éfeso, todos nós que hoje temos Cristo em nossas vidas, nós éramos participantes desse mundo em trevas. É o que diz no versículo 8. Nós éramos, vós éreis trevas, mas agora sois filhos da luz no Senhor. Vocês fazem parte da luz de Cristo. Andai, portanto, como filhos da luz. O cristão, ele deve andar como um filho da luz. Que parte tem a luz com as trevas? Já diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 6. Que parte tem o puro com o impuro? A luz com as trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano, a luz e as trevas. Diz no versículo 10 que devemos ter uma prática, então, agradável ao Senhor. Sempre provar de tudo aquilo que é agradável ao Senhor, seguindo nesse caminho de uma vida que agrada a Deus. No versículo 11, mais uma vez, ele chama atenção para os cristãos. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-a. Também, irmãos, vamos ressaltar essa questão, como eu já falei um pouquinho até, sobre condenar as obras das trevas. Não há evangelho, não há mensagem bíblica, mensagem de salvação, mensagem de transformação de vida, que é a mensagem do evangelho, de abandono do pecado. Não há mensagem da cruz de Cristo sem falar sem condenar as práticas diabólicas, aquilo que pertence às trevas. O apóstolo Paulo, ele é bem claro aqui: não vos associeis às obras infrutuosas da terra, das trevas, antes, porém, condenai-as. Então, é um dever nosso, um dever da igreja, um dever do crente, condenar as obras malignas, as obras das trevas. Meus irmãos, nós devemos amar a todas as pessoas. Isso é bem claro na palavra de Deus. Durante toda a Bíblia, Deus fala sobre o amor ao próximo. E isso está diretamente associado com o amor ao próprio Deus. Cristo destaca isso quando ele diz dos dois principais mandamentos: amar a Deus, todas as forças, todo o entendimento, toda a alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos, deles dependem, inclusive, todos os outros, né? Desses mandamentos, disse Jesus, depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, nós vamos amar todas as pessoas. A ação de amar, de orar por aquela pessoa, de querer o bem dela, de querer que ela saia daquela vida em trevas, saia do pecado, pare de praticar as obras malignas e venha para a luz de Cristo, seja salvo. Assim como nós fomos alcançados, quem tem Cristo foi alcançado pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo falou, a gente fazia parte das trevas,
graças a Deus, não fazemos mais, pela misericórdia de Deus no Senhor Jesus Cristo e a obra dele na cruz. Então, devemos condenar, como eu estava dizendo, as práticas. Isso é uma demonstração de amor. Condenar a prática errada, uma prática que desagrada a Deus, você condenar a prática de uma pessoa, isso mostra que você se preocupa com ela. Quando a pessoa não está nem aí, ela não se preocupa em avisar, irmãos, em falar. Deixa para lá, deixa que a pessoa siga o seu caminho, né, e arque com as consequências. Quando a gente se preocupa com alguém, quando a gente ama ao próximo, nós vamos nos preocupar em falar para aquela pessoa que ela precisa abandonar aquela prática, irmãos. Então, isso é uma demonstração de amor, ao contrário do que querem acusar, né, a igreja quando fala contra essas práticas erradas. É o contrário, porque a igreja ama as pessoas que estão ainda nessas práticas, que estão no mundo. Nós nos preocupamos com elas. Então, as práticas nós condenamos. As pessoas nós vamos orar e trabalhar para que elas sejam transformadas, resgatadas da mão do inimigo. No versículo 12, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. São coisas abomináveis, irmãos. Existem práticas que é até delicado falar, coisas que acontecem de crueldade que o ser humano faz com o outro, e inclusive crianças. São práticas cruéis, práticas satânicas, e tem muita coisa que a gente mal consegue até falar sobre aquilo que aconteceu, o que acontece, coisas cruéis, irmãos, coisas abomináveis que são feitas. O apóstolo Paulo diz que até o dizê-las é vergonhoso. Versículo 13, mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. A luz traz a revelação dessas obras malignas. A luz, ela mostra aquilo que estava em trevas. E nós percebemos que nos últimos tempos, irmãos, Deus tem mostrado muita coisa que antes era obscura, antes estava somente lá no submundo, estava escondido. Deus tem mostrado muitas coisas de obras das trevas nesses últimos tempos, no Brasil e no mundo. E isso, irmãos, é também um propósito de Deus para que as pessoas sejam despertadas, enxerguem, saiam do engano. No versículo 14, o apóstolo continua dizendo, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, você que está dormindo, como eu acabei de dizer, distraído, no engano, desperta, porque você que está neutralizado, dormindo, enganado e gostando do engano, você está caminhando para a condenação. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para isso. Ele traz um alerta para os que estão distantes do conhecimento da verdade, do conhecimento da palavra de Cristo.
ele diz: desperta, saia desse sono. E Cristo vai fazer o quê? Iluminar, né? Iluminar o caminho. Cristo guarda os seus. Versículo 15: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios são aqueles que podemos trazer o significado no sentido de nécios, agindo de maneira tola, os imprudentes, aqueles que não calculam ali as consequências, insensato, não enxerga o erro que ele está cometendo, o absurdo que ele está fazendo, o despreparado, o nécio. Não sejamos como nécios, mas como os sábios. Então o apóstolo Paulo diz para agirmos como sábios, aquele que busca, irmãos, a sabedoria em Deus, conhecendo a sua palavra, né? Buscando relacionamento com Deus, agir sabiamente, com prudência, conhecendo a verdade, para não sermos enganados, levados por vãs filosofias, pensamentos contrários a Deus. E 16 ele diz assim para nós, os crentes: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus, é necessário aproveitarmos as oportunidades para dar uma palavra, para evangelizar, para orar com as pessoas. Muitas vezes nós não temos ideia, irmãos, do impacto que uma frase nossa, 2 minutinhos falando com uma pessoa, pode trazer para a vida dessa pessoa. Um folheto que você entrega, uma palavra que você dá. Muitas vezes nós não sabemos o tamanho desse impacto. Então devemos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Cristo, testemunhar, né? Seja também entregando um folheto, né? Ou fazendo um ato ali de amor, ou de caridade, aproveitando o momento. Aproveitar cada oportunidade, irmãos, para anunciar a salvação em Cristo, o amor de Deus. No 17 o apóstolo diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Vida agradável a Ele, seguindo a vontade de Deus e não a nossa. Mais uma vez ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Então a pessoa que se embriaga, ela perde ali a razão, é uma pessoa que comete atos completamente ali, imorais, atos inconsequentes. Ela perde o controle, né, perde o seu lado ali racional e pratica coisas abomináveis, né, muitas vezes. O álcool, a embriaguez, ela desagrada a Deus, é condenada por Deus, porque Deus nos deu um corpo para cuidarmos desse corpo. É uma dádiva de Deus, a vida aqui nessa terra, e esse corpo que Ele nos permite vivermos aqui, interagir com essa terra, sabendo que quando chegar o momento de partirmos, nosso espírito deixará esse corpo. Porém, Deus, Ele nos traz ensinamentos e destaca, irmãos, que precisamos ter cuidado com esse corpo que Ele nos dá, porque, principalmente, é templo do Espírito Santo para aqueles que têm Jesus Cristo. Então devemos cuidar desse nosso corpo, e a prática da embriaguez, além de estar trazendo prejuízos para a saúde, ela faz a pessoa agir como um irracional, né? E isso desagrada a Deus grandemente.
E ele continuou no 18 dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Precisamos entender o quão importante é nos enchermos do Espírito de Deus. Está aqui o E com a letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Como é que a gente se enche do Espírito de Deus? Buscando relacionamento com Ele, na meditação, estudando as Escrituras, dedicando diariamente tempo a Deus, também em oração, relacionamento com Deus em oração, obedecendo a sua palavra no dia a dia, nos enchendo desse Espírito de Deus. E isso nos ajudará, nos dará forças para lutarmos e não praticarmos tudo isso que já estamos comentando aqui. Todas essas coisas que estão sendo faladas, porque a nossa carne, ela tende ao pecado, tem a natureza pecaminosa, sabemos disso. Por isso, a extrema importância de nos enchermos do Espírito de Deus, buscando caminhar com Ele, irmãos. Prática diária. Não é por nossas forças, mas se buscarmos a Deus de coração sincero, clamar pela ajuda dEle, Ele vai trazer a transformação. Deus, Ele quer que as pessoas sejam transformadas, sejam salvas. Ele mandou Cristo para que isso fosse possível a nós. O seu próprio Filho, que nunca pecou, perfeito, que é o próprio Deus, veio a esse mundo e pagou por nossos pecados. Cristo espera que nós estejamos, então, buscando a sua face e lutando em espírito contra as obras da carne. No versículo 19, ele nos exorta, a falarmos entre nós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre de coração agradecido, irmãos? Louvando, elogiando a Deus, exaltando ao Senhor. Essa é a prática, deve ser a prática entre os cristãos. Salmodiar, louvar, ter uma vida alegre no Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças a Deus, diz no versículo 20. O Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida de gratidão. Importante também ressaltar isso. Sejamos gratos a Deus e não murmuradores, não pessoas que vivem resmungando, reclamando de tudo. A pessoa só olha para as coisas ruins, para os problemas, quando na verdade ela tem várias outras coisas para agradecer a Deus. Só de estarmos vivos, só da oportunidade de ouvir a palavra de Deus, só de termos a bênção, irmãos, de podermos respirar, de podermos compartilhar com a comunhão da igreja, compartilhar dessa comunhão na igreja, de podermos participar de uma família, ter amigos. Tudo é motivo de gratidão, irmãos. Só de estarmos respirando já é um enorme motivo, porque senão, se não respirar, não está vivo, morreu. E Deus nos dá essa dádiva da vida. Ele nos coloca nessa terra e nos dá a oportunidade de conhecê-lo, andar com Ele e mais, continuar com Ele no reinado de Cristo eternamente. Glória a Deus por isso. No versículo 21, o apóstolo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ter uma vida de serviço, irmãos, uma vida humilde diante dos outros, servindo uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, não querendo ser melhor, mais destacado, mais espiritual, mais importante do que o outro, mas sim
uma vida humilde, uma vida de serviço a Deus e ao próximo, sujeitando-nos uns aos outros. Essa, irmãos, é a palavra de Deus para as nossas vidas nesse momento. Nesse pequeno trecho, eu destaquei algumas das lições práticas que o apóstolo Paulo coloca para as nossas vidas. Como eu disse também anteriormente, tudo o que precisamos saber para ter uma vida agradável a Deus, uma vida longe do pecado, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, buscando relacionamento com Deus, tudo o que precisamos saber para vivermos eternamente com o Senhor Jesus Cristo foi revelado nas Escrituras. As pessoas têm muitos questionamentos, muitas perguntas, estão perdidas, sendo enganadas, porque não leem a palavra de Deus, não dedicam tempo para meditar no que Deus deixou para nós. E a Bíblia, ela, graças a Deus aqui no Brasil, ela é acessível a todos, irmãos. Ninguém está proibido, pelo menos ainda, de ter uma Bíblia, de comprar uma Bíblia. Então, é acessível a todos. E nela estão as respostas. E Deus levanta pessoas, Levanta homens, mulheres, que auxiliam, que ajudam, que acompanham aqueles que querem conhecer essa verdade. Ajudam nessa caminhada, trazendo explicações, porque Deus, Ele capacita a sua igreja, para que a igreja faça a obra completa aqui nessa terra. Amém? Então, por isso, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por esse grande privilégio, que o Espírito de Deus esteja sobre nossas vidas, nos enchendo com a sua paz, com o seu amor, nossas casas, nossas famílias, e que venhamos a buscar a Deus realmente no nosso dia a dia, nos afastando das práticas pecaminosas e alertando aqueles que estão nessa vida dominada pelas trevas. Esse é o papel da igreja. Nós amamos ao próximo, temos o nosso tema de missões nacionais. Amamos porque Ele nos amou, Cristo nos ama e por isso nós amamos, nós compartilhamos, repartimos, nós oramos. Graças a Deus, porque Ele nos permite fazer parte da sua grande obra aqui na terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Assim nós terminamos, irmãos, vamos ficar de pé.